quero convidar todos aqueles que podem e têm a Bíblia, a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu quero ler um texto com os irmãos no capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Esta palavra que eu vou pregar em torno de 30 minutos. A primeira vez que eu preguei ela, salvo o equívoco, foi outubro do ano de 2015, portanto, há mais de 10 anos atrás. E eu tenho constantemente pregado esta mesma palavra, inclusive, se não me equivoco, em 2 viradas de ano aqui, eu trouxe esta mesma palavra por crer que nela contém princípios poderosos que podem mudar a vida de qualquer um que quiser cumprir aquilo que eu vou pregar. Eu costumo dizer, e como já é costume eu não posso fugir disto, que quando eu mencionar serão 4 conselhos, se eu fosse você, eu anotava os 4 conselhos, eu escreveria em uma grande cartolina e pediria permissão para o pai, para a mãe, se é necessário, e grudasse no forro do quarto de vocês, para que ao despertar pela manhã, ao abrir os olhos, vocês pudessem ver esses 4 conselhos que eu vou dar. Esta palavra que eu vou transmitir serve para o seu ministério, serve para a sua vida profissional, serve para todas as áreas que você quiser aplicar. A pergunta antes de ler o texto é: quantos querem ter uma transformação radical na sua vida? Quantos querem? Então nós vamos ler o capítulo de número 9 e o versículo de número 51 até o versículo de número 53. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram em uma aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o aspecto de seu rosto era de como alguém que ia para Jerusalém. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Olhe para cá. Sempre houve no meu coração alguns questionamentos. O primeiro dos questionamentos é este: por que muitas pessoas ouvem a mesma pregação, têm a mesma inspiração todos os domingos, e os resultados são tão diferentes? A segunda observação é porque pessoas nascem na mesma casa, tendo os mesmos pais, permanecendo o mesmo período debaixo do mesmo teto, e eles têm destinos completamente diferentes. Alguém já chegou a dizer que nós somos frutos do meio. Eu não creio plenamente nesta argumentação sociológica, porque se nós somos frutos do meio, nós jamais vamos quebrar os paradigmas e os protocolos que colocaram sobre nós. Eu não posso ser ignorante. Bem verdade que o meio em que nós vivemos pode construir impeditivos, pode construir barreiras, mas eu descobri na minha caminhada com Deus que nada pode impedir de crescer quem está decidido a vencer na vida. Hoje à tarde ainda eu fiz leitura do Salmo de número 115, verso 16, e o salmista diz assim: os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos homens para que a conquistem.
Perceba que há um nível inalcançável, que somente Deus pode reger, somente Deus pode governar. Mas a Bíblia diz que Deus entregou a terra para cada um de nós conquistarmos. O homem mais sábio da história foi Salomão, e ele disse que o sol nasce sobre todos. Tudo o que eu estou dizendo é uma verdade, mas a grande questão é, por que alguns não alcançam a plenitude daquilo que eles mesmos projetaram? Quando esse questionamento vem, é mais fácil nós começarmos a construir desculpas e argumentações justificadas nos impeditivos que estão ao nosso redor. Eu não alcancei porque os meus avós foram deste jeito. Eu não alcancei porque o Senhor conhece a história da minha família. Meus pais se divorciaram, se inclinaram para um caminho estranho e não pavimentaram nenhum caminho para que eu tivesse vitória. Eu não posso ser ignorante. Se os pais ajudarem, se os pais tiverem visão, é muito mais fácil para nós vencermos na vida. É uma verdade, mas também é verdade que, no obstante alguém não nos ajudar, mesmo assim nós podemos continuar vencendo com aquele que prometeu a vitória para cada um de nós. Qual é o grande desafio? Nós somos péssimos discernidores da estação que estamos vivendo. Na quinta-feira, eu pregava neste púlpito sobre a habilidade de discernir a estação que estamos vivendo. Se vocês lerem Jó capítulo 14, quando o texto diz que tem uma árvore, e o texto diz que ainda que ela for cortada, ao cheiro das águas ela se renovará. Ali tem 3 verbos de sentença, quando eles estão conectados a uma árvore. A Bíblia diz que a árvore pode ser cortada, a árvore pode envelhecer e a árvore pode morrer. Uma das coisas impressionantes a entender é que uma árvore morta, ela ocupa um espaço, mas ela não discerne a estação que ela está vivendo. Ainda nesta tarde eu li o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 12, quando a Bíblia vai nos dizer sobre as tribos de Israel. Cada uma delas tinha uma virtude, geralmente eram homens de guerra. A Bíblia faz questão de dizer que alguns eram bons na espada, outros, como diz o gaúcho, era bom no butoque, a tal ponto que eles acertavam lá a longa distância. Mas entre as 12 tribos, o versículo 32 diz que havia uma tribo chamada Issacar, e a habilidade desta tribo é que eles eram entendidos nos tempos, eles conseguiam discernir os acontecimentos para dar uma instrução para o que Israel deveria fazer. Nos falta esta tribo dentro da igreja, a tribo que tem discernimento do tempo e da estação que está vivendo. Prova disso é que vocês vão ler em Cantares, e Cantares diz assim: quando a sunamita diz para as suas amigas, não me desperte para o amor antes do tempo, ela está dizendo, não é a minha estação para abrir o meu coração e viver um relacionamento. Ela está falando sobre entender a estação que está vivendo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, que para todo propósito há um tempo determinado. Mas quem ler o capítulo 8, versículos 5 e 6, Salomão diz assim, que o sábio não é o inteligente, porque a inteligência você adquire lá na escola, no desenvolvimento cognitivo, mas a sabedoria, disse o apóstolo Tiago, é uma bênção que é Deus que dá para aqueles que lhe buscam. A Bíblia diz que o sábio, ele tem habilidade de discernir o tempo. Olha que extraordinário. O sábio discerne o
tempo. Mas no versículo 6, ele diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Olhe para cá, eu nunca vou esquecer, é início do ano 2000, eu estou pregando na cidade de Feira de Santana, do lado de Salvador, Bahia. Eu lembro que na palavra introdutória, o pastor disse assim: as pessoas reclamam que não tem sorte. Para mim, ele deu a melhor definição de sorte, porque nós acostumamos a dizer assim: a vida só dá asa para quem não quer voar, a oportunidade só chega para quem não quer aproveitar. Mas aquele pastor veterano, ele disse assim: sorte, o que é sorte? Ele definiu desta maneira: sorte é quando a oportunidade chega e ela encontra o preparo. Sorte é o encontro e o casamento da oportunidade com o preparo. Imagine você está no meio de um sol de 40 graus, daqui um pouco o teu telefone toca, o RH da empresa te chama e diz: olha, me passaram o teu contato, eu queria muito que você viesse trabalhar, mas não é no pesado, é no RH, tem que manjar de alguns sistemas aqui, e você diz assim: olha, eu não sei nem o que é Word, que dirá Excel. Você vai desligar o telefone, vai continuar no sol, vai chutar uma pedra e vai dizer: eu não tive sorte. O que você não teve é preparo. A sorte vem quando Deus abre a porta, mas antes da porta se abrir, você já estava se preparando para a glória de Deus. Discernir o tempo em que você está vivendo. Paulo discerniu o tempo em que ele estava vivendo. Ele disse, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz: porque os tempos em que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, são dias difíceis. Paulo está dizendo que as trevas, elas reforçariam a sua frente. Olhe para mim, as trevas reforçariam o seu fronte de batalha para destruir a nossa geração. É por isso, papai e mamãe, você que não lê Bíblia, você que não lê nenhum livro, o teu mundo é as tuas convicções e no máximo um parágrafo de Facebook. Olhe para cá, os tempos mudaram. Não dá para criar filho como desigrejado. Se neste tempo quem vem na igreja já está desanimado, quem não vem vai criar uma falsa espiritualidade vazia, que o nome sociológico é desigrejado, que acha que pode ser crente, que acha que pode servir a Deus na plenitude sem pertencer à igreja. Esta geração não conhece a linguagem bíblica. Pelo menos 5 linguagens do Novo Testamento explicam que não dá para viver a vida da fé sem a comunidade eclesial, a comunidade da fé. A Bíblia chama a igreja como rebanho, como edifício, como família de Deus, como lavoura de Deus, como corpo, como noiva do Cordeiro. Não dá para ser noiva sozinho, não dá para ser edifício sendo tijolo solitário, não dá para ser rebanho de uma ovelha só. Deus não te chamou para caminhar nos cantos periféricos. Vem para o meio, vem para o meio. Discirna o tempo, papai. Se o irmão não criar a cultura do pertencimento, teu filho vai valorizar jogo de futebol, pescaria, tarde na piscina, noite na festa, e não vai querer vir na igreja. Eu aprendi que com filho não se negocia, nem que for de arrasto a gente vai para a igreja. Vai que alguém chega de arrasto e Jesus pega pela mão e levanta e enche da sua presença. Discernir o tempo que nós estamos vivendo. E agora eu entro no texto que eu li. Jesus tinha esse discernimento. Jesus tinha o que eu chamo de senso de missão. Senso de missão é saber o para quê e o porquê eu estou aqui.
Preste atenção, se você ler Marcos capítulo 1, vocês vão perceber que Jesus faz milagres. Ao cair da noite, ele faz milagres. Mas então o texto diz que ele se retira para um lugar deserto para orar, porque todo mundo cansa e tem que recarregar as baterias. Olhe, Jesus vai orar em um canto retirado. Mas no outro dia, presbítero Mateus, alguém vai lá procurar Jesus. Jesus poderia dizer: não me perturbem, este é o meu descanso. Então eles dizem: mestre, a multidão está te procurando. E Jesus diz assim: vamos lá, porque foi para isto que eu vim. Noção, senso de missão. Lucas capítulo 4 diz que uma multidão se aglomera ao redor de Jesus e leva ele lá na montanha para jogar ele e matar. A Bíblia diz que Jesus foge do meio da multidão. João capítulo 6 diz que uma outra multidão leva Jesus para uma outra montanha, mas agora não é para matá-lo, agora eles querem aplaudir e honrar Jesus como rei. Sabe o que Jesus faz? Ele foge também, porque Jesus sabia que não eram as críticas ou os aplausos, mas era o senso de missão que iria levá-lo ao destino que Deus preparou. E é nesta caminhada que nós lemos aqui, um pouquinho antes do tempo da sua assunção. O que é a sua assunção? Em que momento isto aconteceu? Atos dos Apóstolos capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus está rodeado dos seus discípulos e todo mundo está ouvindo ele falar. Olhe para cá, imagine eles olhando para Jesus assim, e daqui um pouco eles começam a olhar assim, porque a Bíblia diz que Jesus começou a ser elevado ao céu, e daqui um pouco eles que estavam olhando assim, agora já estão olhando assim, e as nuvens estão para cobrir Jesus. Mas um dos seres diz assim: por que olhais, varões galileus? Porque da mesma maneira que viste ele ir, ele virá novamente. Mas é nestes dias que Jesus, olhe para mim, manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. Vocês leram comigo o versículo 51, ele manifesta o firme propósito. Versículo 52, eles têm que passar entre os samaritanos, eles não deixam. E o versículo 53 explica por que não deixam, presbítero Amarildo, ou evangelista agora. Por quê? Porque o rosto dele era o rosto de quem ia para Jerusalém. Qual é a lição? É que gente determinada, dá para ver na cara que está decidida. Eu tenho medo de uma geração gelatinosa, meio barro, meio tijolo. Eles vivem no gerúndio. Sabe o que é o gerúndio? E aí, varão, como é que tá? Estamos indo. Não é nem estamos indo, é estamos indo. Estamos fazendo, não está indo e não está fazendo. O único gerúndio da vida de alguns é o verbo iludir. Estamos nos iludindo. Então esta noite é noite de manifestar um firme propósito, é noite de decidir. Quem recebe esta palavra? E agora eu vou entrar no texto, pelo menos 4 segredos para quem quer ver o extraordinário. Permita-lhes dizer que isto encarnou em mim, já se tornou realidade na minha vida, porque funciona. O primeiro segredo para quem quer viver o extraordinário é este: você tem que definir qual é o seu propósito. A Bíblia diz em Provérbios 29 e versículo 18: sem profecia o povo se corrompe. Você não precisa buscar esses crentes lunáticos que não lê a Bíblia, só sabe dizer assim diz o Senhor. Tenho que dizer que Deus fala mesmo. Fecha o parênteses. O problema é que tem gente que usa Deus em uma espiritualidade vazia, sem compromisso com a Bíblia. A Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. A expressão corromper significa perder a disciplina, mas a expressão profecia significa visão. O texto está dizendo: sem visão a gente perde
perde a disciplina, a gente perde o foco. Se eu perguntar para alguns aqui, conte para mim qual é a sua meta para a próxima década, alguém vai dizer assim: pastor, eu gosto daquele hino da harpa do Martinho da Vila, deixa a vida me levar, vida leva eu, a vida é amarga, a correnteza é traiçoeira, quem quer ser levado pela vida vai cair num precipício. Hoje é hora de você firmar os pés, é hora de você dizer: eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu estou indo, eu não negocio valores, eu não negocio princípio. Aos adolescentes dão glória e aleluia. Provérbios capítulo 19, versículo 21, a Bíblia diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olhe para cá. Muitos são os planos dos homens, mas a resposta vem da boca do Senhor. Não mal interprete o versículo. O texto não está dizendo que você não pode fazer planos. O trato de Deus com esse pastor é assim: eu não venho de uma geração sensitiva. O que é uma geração sensitiva? Tem que sentir para fazer. Eu já sou uma geração de Davi. Davi disse: vou fazer um templo, e se Deus não quiser, ele que me freie, ele que me pare. Davi foi fazer, e Deus disse: espera aí, Davi, esse negócio não é contigo não, eu vou usar Salomão. É melhor Deus parar você do que ter que estar te motivando. Há uma geração que vive de dose de ânimo, porque falta a maior virtude do cristianismo. Olhe para cá. Qual é a maior virtude do cristianismo? Convicção. Quem tem convicção vence qualquer distração. Se quiser, a frase que eu escrevi no livro do Obreiro diz assim: a convicção é uma revolução que dá uma direção. A convicção é o antídoto para qualquer distração. Sabe por que qualquer um senta do teu lado e faz você enrolar a vida? É porque você não sabe o que quer. Sabe por que qualquer um te desanima e você abandona a igreja e depois abandona Jesus? Porque falta convicção. A convicção é uma revolução que não importa quem está na minha frente. É por isso que o salmista disse assim: eu não temerei, nem que estoure uma guerra contra mim, porque com meu Deus eu saltarei muralha. Defina o propósito. Eu li ainda esta tarde Abacuque capítulo de número 2, quando ele diz: eu estarei na minha torre de vigia, para ver o que Deus vai me falar. Então a Bíblia diz no versículo 2 de Abacuque 2, olhe para cá, que veio sobre ele a palavra, e a palavra de Deus era esta: Abacuque, escreva a tua visão de tal maneira que seja legível, para que quem passe correndo consiga ler. Vou repetir: Abacuque, escreva a tua visão legível de tal maneira que quem passe correndo consiga ver. O meu desejo é que quem venha para esta igreja entenda que esta igreja não vive de culto de quinta-feira. Nós temos um propósito, nós temos uma visão. Quem subir neste ônibus aqui tem que saber que ele tem um itinerário, ele tem uma linha, e quem quiser subir sobe, e quem quiser descer desce, mas a linha vai chegar no fim, vai chegar no fim, vai chegar no fim. Recebe esta palavra, oh glória. Olhe para mim aqui, ó. 95%, isso está estatístico, 95% de pessoas que estão aqui, se alguém chegasse com R$1 milhão, que não é dinheiro, a gente tem uma impressão que é dinheiro para ter. Quando tem, depende da casa, já foi a metade. Se alguém chegar para um aqui e dizer: tenho R$1 milhão, tem gente que diz: não sei o que eu vou fazer, vou comprar um Gol rebaixado. Pega a visão, ela. O que eu vou fazer com R$1 milhão? Meu Deus do céu! Não direi nada, mas haverá sinais. Já vai para a loja, já vai, não sabe o que quer. Olhe para mim aqui, ó. Deus só dá provisão para quem tem visão. Provisão é a providência para visão. Recebe esta palavra? Vou repetir: provisão é a providência para
visão. Não apresente para Deus uma necessidade, apresente para Deus uma visão, e Deus vai pagar quanto custa ela. Oh glória! Escreve a sua visão, defina o seu propósito. Eu dizia assim, ó, antes dos 30 eu tenho que ter um curso superior. Se eu chegar nos 40 eu tenho que ter uma casa própria. Se vocês não sabem o que querem, a vida de vocês será fútil, será vazia. A vida de vocês entrará no ciclo do animal. Acorda, vive, dorme, acorda, come, dorme, nasce e morre, e passa sem significado. Não importa a tua idade. Se Deus te trouxe para ouvir esta mensagem, é porque Deus te dá tempo para viver um novo propósito na sua vida. Defina o seu propósito. Segundo conselho agora: concentre todos os teus esforços neste propósito. Sabe qual é o desafio? É que nós até conseguimos descobrir o que desejamos, nós até conseguimos descobrir para que nascemos, mas quando descobrimos que isto custa um preço, a gente começa a dizer: não é para mim, é para o filho do empresário. Não é para mim, é para o filho do fulano. Deus te desenhou de tal estatura para a qual Deus tem algo para ti. Você é sob medida para o que Deus planejou para você. Alguém tinha que receber esta palavra. Oh, alguém tem que receber esta palavra. O problema não está nos teus pais, não está na cidade que você vive, e nem nos traumas, porque Deus não dá trauma, Ele dá experiência. O teu problema é que você não sabe o que quer. É por isso que acordar pela manhã é enfadonho. Você tem que concentrar todos os teus esforços. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço. Olha para mim, o verbo avançar ali é um verbo que tem a ver com as corridas, com a Olimpíada da Grécia. Quando aquele que está correndo, ele está tão próximo da chegada, mas ele tem que se esticar o máximo, porque é por centímetros que ele vence. Deus está dizendo: enquanto o teu esforço não for o máximo, não reclame dos teus resultados. Você não tem direito de reclamar daquilo que você decidiu tolerar. Eu não posso expulsar da tua vida quem você convidou para permanecer. É hora de concentrar os teus esforços. Se vai ser pregador, não dorme até o meio-dia, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar. Se vai ser ministro do altar, não fica tocando 3 notas, aprende mais. Se vai ser empresário, ouça quem já está empreendendo. Oh, glória! Concentre todos os teus esforços. Ache o que vocês quiserem achar. Mas pastor, está assim. Mas eu não sou da prateleira de baixo. E não é porque eu me penteio arrumadinho assim, que pode ser que um dia não tenha mais isso aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Louvo a Deus pelas tecnologias e o avanço. Mas aqui, essa mensagem eu prego há 10 anos, mas nesta tarde eu li todos os textos bíblicos de novo da mesma mensagem, porque vocês não me viram, mas o Deus que tem olhos como tocha de fogo estava me vendo para pregar esta palavra. Oh glória! Oh glória! Então olhe para mim aqui. Deus quer prosperar você. Jesus quer te dar prosperidade. Ele quer. Jesus quer te dar abundância. Jesus quer cuidar você. Jesus te deu cognição, sabedoria. Então comece a concentrar os teus esforços. Quem recebe esta palavra hoje? Olha o que diz a Bíblia: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, olha, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o que diz: e corramos com perseverança a carreira proposta. E corramos. Eu já preguei meia hora, mas vou passar um pouquinho. Seu benefício é o pastor da igreja.
Corramos. A vida não é para os vagarosos, não é para os marcha-lentas, não é para aqueles que dizem: o que está acontecendo? Já aconteceu? Nem vi. A vida é para quem está atento. A vida é para quem diz: quanto vale? Estou disposto a pagar, porque eu quero viver esse extraordinário. Qual é o nosso problema? É que nós nos cercamos de gente menores do que nós. Quando você se cerca de gente que você mesmo é o telhado deles, você não melhora e você não consegue levá-los para o seu nível. Você vai ser rebaixado. Alguém já disse: me tornei grande porque andei sobre os ombros dos gigantes. Procura gente mais espiritual, mais empreendedor, melhor, mais saudável que você, porque aquela graça vai tomar conta de você e você vai tocar outra pessoa. Olha o que o texto continua dizendo, Romanos 12, 1 e 2. Olhando para Jesus. Olhando para quem? Autor e consumador da nossa fé. Eu anotei hoje de tarde aqui, ainda sublinhei. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus, o texto está dizendo assim, Jesus viu lá na frente o que viria e disse: vale a pena suportar a cruz. Jesus viu lá na frente e disse: isso aqui vai doer, mas é fichinha perto daquilo que Deus tem para mim. Levante a sua mão e dá o maior glória para Deus. É por isso que o JB Carvalho diz assim: eu vi o meu futuro e gostei dele. Olhe para cá. Geralmente a cultura é esta. A cultura é esta. Nós falamos assim para vocês, cuidado, porque o teu presente, as tuas escolhas vão influenciar o teu. Mas como que vocês vão gostar de coisas que vocês nunca viram? O presente é tão gostoso. Só que o segredo é viver com a perspectiva de Deus. E Deus vem além da curva. Quem anda com Deus, Deus pega pela mão e diz: vem aqui no futuro que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Glória, glória. Deus pega você e mostra o futuro e diz: eu tenho um casamento bom para você, eu tenho um ministério, eu tenho prosperidade. E agora, volta lá e começa aquilo que eu já terminei. Bendito seja Deus. Alguém está recebendo ou não está recebendo? A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor, eu anuncio o fim antes do começo. Ou seja, antes de você nascer, Sara, o Senhor já tinha preparado todo o caminho. Quando Ele terminou o caminho, Ele disse: pode nascer, mas nasça para viver aquilo que eu já fiz acontecer para ti. Recebe esta palavra, te concentra, glória. Meu Deus, olha o que diz a Bíblia. Vocês me aguentam mais 5 minutos? 1 aos Coríntios, capítulo de número 9. Olha o que diz a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Olha o que diz a Bíblia, gente. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aí ele diz: pois eu assim corro, não por coisas incertas, assim combato, não como alguém que dá soco no vento. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de alguma maneira reprovado. Paulo está dizendo: gente, eu não estou dando soco no ar. Já pensou eu chegar lá na academia e dizer: Rodrigo, me ensina? Aí eu não sei como é que é, eu penduro aquele negócio lá e eu começo a dar soco. Eu já vi uns videozinhos que vocês fazem isso. Soco no vento não adianta, tá? Tem que ser soco no alvo. Então olhe para mim aqui, soco no vento dá cansaço, mas não dá resultado. Levanta a tua cabeça, diga: a Deus, revela o meu futuro, que eu vou pagar o meu preço. Terceiro segredo. Terceiro segredo. Primeiro, defina o teu propósito. Segundo, concentre todos os teus esforços no teu propósito. Terceiro, cultive a gratidão.
porque sem a ajuda das pessoas você não chega no propósito. Qual é o nosso problema? Somos líderes de um homem só, departamentos de uma pessoa só, igrejas de um homem só. Esses lugares não são saudáveis. Nós temos que entender que nós precisamos de pessoas. Como eu disse no domingo passado, vocês me honrando, eu digo, mas gente, eu agradeço pelo carinho, mas o que seria de mim sem os meus braços? O que seria de mim sem a liderança que cuida, que vai, que ora, que impõe a mão, que cura os enfermos, que zela alguém? Ninguém consegue fazer uma obra sozinha. Olhe para cá, a maioria de nós está submergido numa ingratidão profunda. Às vezes eu vejo algumas noras brigarem com a sogra, mas quando acabou o gás da tua casa, tu foi cozinhar onde? Lá no fogãozinho da véia, foi lá. Às vezes a gente briga com gente que estendeu a mão para nos ajudar. Eu nunca vou esquecer, início do ano 2000, quando comecei minha carreira ministerial ou ministério, alguém disse assim: nós abrimos a porta para vocês, agora cabe vocês caminhar e alcançar. Eu sei que teve muito esforço, muita dedicação, mas nada seria justo se eu não recebesse a oportunidade de alguém que me ajudou. Cultive a gratidão. Você não sabe, mas naquele RH, quando se reuniram para te demitir, alguém disse: não demita, é gente boa, está passando por problema, está meio azedo, meio azeda, está incomodando, mas vai melhorar, e você não foi demitida. Então, se não tem alguém para agradecer, abre a tua boca e agradeça a Deus. Mas tem gente para você agradecer. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Efésios capítulo 5, Paulo diz que um dos frutos dos crentes cheios do Espírito Santo é que eles sabem agradecer. Olha para mim aqui, ó, Tigrada. Vai chegar um dia que vocês vão ser os velhos que vão ter que ir para a empresa trabalhar. Vai chegar um dia que é vocês que vão colocar os filhos para dormir, e vocês não vão poder dormir, porque a filha de vocês está dando problema com mensagenzinha, com encontro escondido. Vai chegar um dia, viu, pesado, que é vocês que não vão dormir, porque vocês estão com medo que o filho de vocês vai fazer uma besteira, vai engravidar alguém antes do tempo. Vai chegar um dia que é vocês que vão ter que pagar as contas. E eu espero que alguns de vocês não colhem o que vocês plantaram, ainda que a Bíblia diz que é inegável, quem planta colhe. Vai chegar um dia que vocês vão comprar o tênis e o filho vai dizer assim: mas não é esse aqui que eu quero, porque eu vi o youtuber usando o outro. Se você estiver, papai e mamãe, corre lá, dá um abraço, pede perdão e diz: me perdoa, porque hoje eu entendo o porquê eu recebi o não. Gratidão. Eita. Alguém disse assim: pastor Marciano é um pouco retrógrado, até se acha um pouco. Vai chegar um dia que você vai dizer: onde é que está o pastor Marciano? Porque eu quero abraçar ele. Porque pastor que tem coragem de dizer não e me cobrar está escasso. Pastor que chama e diz assim: filho, não é o caminho, não é a decisão, não é a hora. Não são todos que... A política da boa vizinhança prevalece até contra a santidade às vezes. Mas louve a Deus quando você tem um pastor que diz: está errado, Deus não vai honrar. E vou dizer mais para vocês: Deus não abençoa o que o povo diz que é abençoado. Tem um monte de crente fazendo besteira, e quando coloca na internet, os crentes que não lê a Bíblia colocam assim: Deus te abençoe, Deus te abençoa. Deus não abençoa o que eu digo que é abençoado, Deus abençoa o que Ele mesmo disse que é abençoado. Gratidão, gratidão. Vou contar a historinha de novo para vocês, para não ir longe. Nós estávamos lá no desafio jovem de Três Coroas, ano de 99, 2000. Tem história para contar antes da virada do século. Aí chegou um cachorrinho. Eu lembro como se fosse hoje, porque dava para tocar guitarra nas costelas dele, Bruno. Dá para contar. A cabeça do bichinho estava fora de balanceamento e geometria. Era assim, ó, puf. Quando ele conseguia jogar para esse lado, puf, caía para o outro. E ele chegou todo renguinho, coitadinho, feinho, que nem uns que chegaram aqui na igreja. Chegaram feinho. Aí a gente
cuidou dele, deu alimento. Aí a gente ficou sabendo, guri, né, que se passasse um óleo ali nele, aquela sarna ia embora e o pelinho ia começar a voltar. Mas banhemos no azeite o bichinho. Vai. Daqui um pouquinho a costela começou a desaparecer. Pá, ficou roliço, coitadinho. Pega a visão, vai. Daqui um pouco, o pelo começou a voltar. Ele que andava assim já começou, regulou, fez geometria. Não puxava nem para a direita nem para a esquerda. Já estava saudávelzinho. Aí um dia fomos alimentar o bichinho, gordinho. Sabe o que aconteceu? Começou a rosnar, começou a coar e quis correr atrás da gente. Eu digo, desgraçadinho, quando era magrinho, judiadinho, mais feio do que bater na mãe, tu veio aqui, quis ajuda, agora quer morder. Parece que essa história é a história de alguns. Não tinham nada e nada mais nada igual a nada. E nada em grego, em hebraico, em aramaico é nada, porque nada é nada em qualquer idioma. Chegou aqui, Jesus tocou, encheu do Espírito Santo, deu família, deu dons, agora está te fazendo, agora não quer servir. Olha para mim aqui, o mesmo Deus que te curou, o mesmo Deus que deu um prato de comida, é o Deus que pode tirar. Quem tem motivo para agradecer? Eu nunca vou esquecer uma jovem que não está mais aqui em nossa igreja, nem na cidade. Quando ela veio de outra igreja aqui da cidade, ela pediu para congregar comigo, porque ela teve uma experiência com o Espírito Santo aqui na igreja. E eu disse, e lá? Ela me disse assim, pastor, eu não posso falar mal de lá, porque se eu conheço a Jesus, eu devo tudo àquele lugar. É disso que eu estou falando. Gratidão. Quem te oportunizou, quem estendeu a mão para você, quem te ajudou, quem insistiu com você, quem acreditou com você. Vai ter dia que o pastor vai te cobrar. Lembra que a lealdade não depende de emoções, de princípio. Eu posso te entristecer, mas tem uma linha que governa. Se vocês quiserem chegar em algum lugar, mantenha a gratidão, cultive a gratidão. Aleluia, bendito Deus. E agora sim eu concluo para orar. Em quarto lugar, qual que é o primeiro? Defina o propósito. Qual que é o segundo? Concentre todos os teus esforços no propósito. Qual que é o terceiro? O terceiro, cultive a gratidão, porque sem a ajuda das pessoas vocês não chegam no propósito. Vai para o quarto agora? Quarto princípio, vai. Preserve a presença de Deus, porque com a ajuda das pessoas você chega lá, mas com a presença de Deus você permanece. Ei, glória. Ei, glória. Às vezes eu chego na convenção de pastores, eu vejo todos aqueles ternos bonitos, é da grife. Aí eu vejo alguns que a impressão que eu tenho é que eles vão voar. Aí eu começo a dizer que se não fosse a misericórdia, a maioria nem escolaridade tem. A maioria não tem nada, foi um fruto da graça de Deus que os encontrou, os encheu do Espírito Santo e deu uma igreja que o reconhece como pastor. Irmão, olhe para mim aqui, tira a graça desse corpo aqui, vocês não querem me ouvir mais para nada. Entre um pastor e um lobo é só quebrar a ponte da graça. Quebrou a ponte da graça, aquele que era ungido vira lobo. Então é a presença de Deus que nos mantém firme, a presença de Deus, oh glória. Mas quando não tinha nada, eu lembro, eu vendi picolé na estrada. Aquele de tocar trombeta, né? Quando não tinha nada, lembra? Trazia o centavinho de dízimo para a igreja. Deus vai me prosperar, Deus vai me prosperar. Agora Deus te prosperou, está achando que está enganando Deus? Quando não tinha nada, quer ver? Quantos aqui tem carteira de habilitação? Quem tem carteira de habilitação? Eita povo. Quem aqui na noite anterior à prova da prática, orou? Mas orou. Quem aqui orou? Só eu? Mas a maioria de vocês entra no carro e não ora antes de viajar agora. A maioria de vocês entrou no carro antes de vir para a igreja e não fez uma oração. Nós não fazemos uma oração. Por quê? Porque antes eu não sabia, eu precisava de Deus. Mas agora eu sei tanto que se Deus não vir eu já sei fazer marcha. Opa, o meu é até automático. Aí vou apresentar o nenê daqui um pouquinho.
Quando a gente apresenta uma criança ao Senhor, a gente não está apresentando para Deus livrar ela de problema, a gente está agradecendo, porque a maioria dos crentes, quando apresentam um filho para Deus, eles estão dizendo: oh Deus, eu estou apresentando porque é tão pequenininho. Lembra quando você orava pelo teu, lembra? Eu vou melhorar. Quando ele era tão pequenininho que a mochila era maior que as costas, que ele entrou na sala de aula e você disse: meu Deus, guarda meu filhinho. Agora tu não ora mais por ele, porque ele tem 16 anos, 17 anos, porque nunca se tratou de Deus, se tratou do teu ego. Porque muitas vezes nós não queremos Deus, nós queremos o serviço que Ele presta para nós. Quem quiser crescer tem que honrar a presença de Deus. Já deu para o meu tamanho. Vocês sabem que o rei Saul, olha para mim, o rei Saul, ele buscou a presença de Deus, Esther, para ser um rei. Mas no capítulo 16 diz assim, que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Sabe o que o rei Saul fez, Kaique, no finalzinho da vida dele? Foi consultar uma feiticeira. Como é que alguém, porque quando ele perdeu as jumentas do pai, ou as jumentas do pai se perderam, lembra que ele foi procurar um profeta, ele tinha até oferta para o profeta, mas ele não era rei, ele não era ninguém, ele precisava de Deus. Depois ele virou rei, hein, Ezequiel? Aí ele virou feiticeiro. Priorize a presença de Deus, porque aí eu tenho que dizer que é melhor não ter nada, mas ter a presença de Deus. É por isso que o salmista disse no Salmo 51: não retires de mim o teu Espírito e não me lances da sua presença. Se coloque em pé comigo agora, em nome de Jesus. Eu termino como comecei. Escutem, adolescentes. Salmo 115, verso 16. Os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu para nós conquistarmos. Olhe para mim, adolescentes. Se papai e mamãe nunca entrou na universidade, vocês serão os primeiros que vão entrar. Recebe essa palavra. É fácil olhar para a minha realidade hoje. Até vocês pensam demais sobre mim. Eu nem sou tudo aquilo. Se alguém disser assim: ô pastor, me dá um presente que tu é rico. Gonçalo está aqui, ó. Não pôde estar ontem porque tinha que fazer prova. Quando o Gonçalo foi para a universidade, só não peguei na mão dele lá, porque tá meio estranho dois homens pegar na mão hoje em dia, né, filho? Mas eu fui até a porta da sala de aula, porque se eu ia, ou Miriam ia, lá no início do ensino fundamental, o mesmo Deus que deu saúde para entrar lá, agora além da saúde, Deus deu condições de entrar dentro da universidade. Então o céu é de Deus, mas a terra, filhinha, Deus deu para nós. Nós vamos conquistar o que nós quisermos conquistar, mas nós vamos conquistar se nós definirmos o propósito, concentrar todos os nossos esforços no propósito. Agora, se já começou queimando etapa, tu vai sofrer muito mais. E vou dizer uma coisa para vocês: carinha de choro, carinha de dó só funciona quando recém nasce. E ainda se só fizer carinha de choro e não chorar, leva tapa. O mundo vai atropelar você se você só tiver carinha assim de coitadinho. Deus te deu espírito de graça, poder e autoridade. Deus quer que você conquiste. Então eu quero orar agora só por quem diz assim: pastor, eu quero viver esta realidade. Esse é o convite. E se alguém tiver que convidar você a vir orar, você não vai viver o extraordinário, porque o extraordinário é para quem decide. Se você quer orar comigo agora, sem esperar por ninguém: ah, mas meu marido não quer, vem você. Ah, minha esposa não quer, vem você. Ah, meus pais não querem, vem você. Então vem aqui na frente que nós vamos orar juntos agora.
Fernanda? Às vezes o pastor, ele fica naquele conflito, prego a mesma palavra de novo. Aí eu li a frase de um reitor de uma universidade, ele dizia assim, ó: tudo que é dito, um dia já foi dito, mas tem que ser dito de novo, porque poucas pessoas guardam aquilo que foi dito. Deus tem coisas extraordinárias para você. Irmãos, o extraordinário para cada um é diferente. Para cada um é diferente. O extraordinário para alguém entrar dentro da sua própria casa e dizer assim, ó, é minha. O extraordinário para alguém entrar dentro da universidade e dizer assim, ó, Deus abriu a porta. Escute o que eu vou dizer para vocês. Lá na nossa igreja no Uruguai, na nossa igreja missionária, nós temos jovens estudando medicina. Eu lembro de um moço há anos atrás, que ele estudava engenharia eletrônica, eu acho. Sabe o que era o almoço dele? Arroz branco e ovo cozido ralado sobre o arroz. Mas estava lá. Aí a gente entra ali no hospital e chama de doutor, chama de doutora, e aí nos cobram 360 a consulta. A culpa não é do doutor, é do governo que não cumpre o seu papel. Porque eu não estava lá com ele quando ele teve dor de cabeça, quando ele teve dor de barriga, quando ele teve doente, quando ele não teve dinheiro para pagar o transporte, teve que ir a pé. Mas agora eu tenho que olhar para ele assim, bom dia doutor, bom dia doutora. Deus tem isso para vocês também. Deus tem. Para de olhar para as condições financeiras e assume a tua responsabilidade. Diga, eu vou viver o que Deus tem para mim.